porque é uma forma que nós encontramos de levar um pouco de informação, de conhecimento para você que está aí nesse domingo e que tem família, que tem amigos e que está de repente sofrendo por essa condição de estresse crônico. E como é que a gente pode aliviar isso? E tem o estresse agudo também, antes de se tornar crônico. Mas eu quero aproveitar esse momento aqui para agradecer. Nós estivemos num grande evento que foi promovido pela Merz, um laboratório alemão que trabalha com toxina botulínica. E inclusive eu fiquei muito feliz de saber que existe toxina botulínica para pacientes intolerantes à lactose. Olha que maravilha. Também tive a oportunidade de ver que a toxina pode ser usada para rosácea, pode ser usada para depressão, para tratamento daqueles vasinhos no rosto, telangiectasias. Vimos também muitos preenchedores novos, compatíveis com o nosso corpo, com menos resposta inflamatória. Então foi uma imersão de conhecimento, uma imersão que a Merz trouxe para o Brasil, que é um laboratório alemão, e foi muito sensacional, gente. Foi extraordinário. Bom, mas vamos falar do nosso tema de estresse crônico, tá? Estresse crônico, isso te afeta em algum momento? Já afetou? Você conhece alguém que está estressado, que vem mudando o seu comportamento, que tem taquicardia, que tem sudorese? Às vezes o paciente está de repente fazendo alguma coisa, se irrita, joga para cima tudo, sai. Ou seja, essas alterações podem ser manifestações de estresse crônico. E olha que hoje nós não vamos nem falar de burnout, tá? Nós vamos falar só de estresse crônico, porque a gente sabe que é uma condição que inspira cuidados, que inspira, pegando aqui as folhas de tantas perguntas, que inspira muitos cuidados que podem levar realmente a doenças crônicas como diabetes, pode levar a sarcopenia, que é pobreza de carne. Nina Patrícia também entrou agora, a Fátima. Então vamos compartilhar essa live aí. Eu sei que domingo é um horário em que às vezes as pessoas estão na igreja, estão assistindo um programa de TV, enfim. Mas estou na menopausa e fico estressada. Então, o que acontece nesse estresse crônico? O que acontece no estresse? Realmente ele é prejudicial? Olha, gente, nem sempre, tá? O estresse é uma condição do nosso corpo para produzir um hormônio que se chama cortisol. Se você tiver com papel e caneta aí na mão, vai ficar muito fácil de você escrever cortisol. Então, cortisol é um hormônio que é produzido no nosso corpo, na nossa glândula, nas nossas duas glândulas que se chamam suprarrenais ou adrenais, ou seja, ali em cima dos dois rins, nós temos em cada rim uma glândula que produz esse hormônio que se chama cortisol. Esse hormônio, ele vem de uma cascata de outros hormônios, tá? Não vamos entrar nesse mérito, mas ele é produzido e ele age em todas as células do nosso corpo, tá? Então o cortisol, ele é produzido na suprarrenal, mas quem manda é a nossa hipófise, o nosso hipotálamo que manda para a hipófise. E a hipófise é uma glândulazinha que mora aqui dentro no nosso cérebro, que tem a função de produzir ACTH. Então, quando nós olhamos para uma situação que nos estressa, por exemplo, hoje, o que está acontecendo? Cada vez mais as pessoas querem andar em carro com ar-condicionado, com vidro elétrico, né? Cada vez carros melhores, querem viajar mais,
querem ter seus corpos sarados, precisam às vezes ter 1, 2, 3 trabalhos. Antigamente, as pessoas trabalhavam até 17 horas, chegavam em casa, ia ter um ritual com a família, ia para o jantar, ia conversar, e enfim, colocar o assunto em dia. Hoje as pessoas estão trabalhando até mais tarde, chegam em casa, vão responder e-mail até a meia-noite, vão colocar o WhatsApp em dia, vão colocar o Instagram em dia e estão dormindo cada vez mais tarde, estão descansando menos. E, consequentemente, essa disputa, esse trabalho todos os dias, essa necessidade de ter, de fazer, de ser, sim, essa necessidade faz com que ela crie nela um ambiente estressórico. Sem contar, isso é um ambiente da competição, da concorrência, das necessidades. Quase não vejo minha filha, a Paula Cristina, falando isso, é fato. Quase não vê a filha. Hoje, uma grande parte, maioria, principalmente de nós, mulheres, que tem às vezes 3 atividades no dia a dia, tem que trabalhar dentro de casa, tem que ter tem o trabalho fora, lava, passa, cozinha, dá aula para o filho, faz dever de casa, faz as contas, faz compras com a família, tem que arrumar guarda-roupa, arrumar armário, passar roupa, enfim, é psicóloga. A mulher tem essa função de ajudar a família de um modo geral. A mulher tem a função de ser enfermeira quando alguém está doente dentro de casa. Então ela é contadora, ela é professora, ela é enfermeira, ela é cozinheira, ela é faxineira, ela é lavadeira, passadeira, sai fora de casa, ainda vai ter um turno extra, e aí quando chega em casa ainda tem que ser mulher para o companheiro, ela tem que ainda ter tempo disponível, precisando todo mundo de aplicativo. Ai, legal. Então, gente, vai mandando aí, porque isso é real, isso está acontecendo nesse momento em que nós estamos aqui. E ainda, ela tem necessidade de depilar, de arrumar a unha, de arrumar cabelo, arrumar a sobrancelha, maquiar, enfim. Quantas atribuições no dia a dia que essa mulher, claro que os homens também têm os estresses deles, mas as mulheres principalmente padecem dessa condição e muito. Elas chegam no meu consultório reclamando fadiga, reclamando falta de energia, reclamando falta de libido, falta de interesse, às vezes cansaço crônico, vontade de deitar, dorme, não descansa. Então vamos voltar ao nosso amiguinho, que é o cortisol. Então cortisol é o hormônio que o nosso corpo produz. Então, todas as vezes que nós vemos uma cena de estresse, ouvimos alguma coisa que nos estressa, o nosso corpo manda, a nossa hipófise manda suprarrenal produzir cortisol, que é o hormônio do correr ou atacar. Que isso? Chegou um bandido perto de mim, ou eu corro, ou eu enfrento, eu ataco. Então, cada pessoa tem uma forma de responder a esse estresse, tá? E ele pode ser ajustado. Ele pode ser ajustado de acordo com o que você consegue fazer na sua vida. Mas vamos lá, vamos entender. Todas as células do nosso corpo, então, têm receptores. O que são receptores? São aquelas tomadinhas lá, onde a gente liga o nosso fio do secador de cabelo, onde a gente liga nosso fio do celular. Então, o nosso corpo produz o fio do celular e a gente vai lá na tomadinha, liga, conecta e produz o quê? Energia. Então, o fio é como se fosse o cortisol.
A nossa suprarrenal produz cortisol e ele age em todas as células do corpo. Por exemplo, quando eu estou estressada, um bandido na minha frente, eu tenho que fazer xixi? Não. Eu tenho que ir ao banheiro fazer cocô? Não. Eu tenho que ter músculo para sangue no músculo, sangue nos olhos para correr. Então, é o hormônio do atacar ou do correr. O nosso corpo, o coração tem que bater mais rápido para mandar sangue para todos os músculos, para que eu possa então correr daquele bandido. Quando eu estou no trânsito, que o carro tá lá, teve um acidente, você tem que chegar no aeroporto, isso já aconteceu comigo. Tinha que chegar no aeroporto, tinha um acidente, tudo parado na estrada de Lafayette para Belo Horizonte. E aí, o que aconteceu? Ia perder o voo. Então a gente acaba ficando estressado. É importante a gente aprender a controlar, a modular esse estresse. Você que tem esse impacto, essa carga diária, tá, Flávia Meirelles? Duda, acabou de entrar, Eni Dides. Você, Eni, professora, que é avó, que tem filhos. Então a gente acaba estressando, aumentando muito essa produção de cortisol. Então tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, tudo que eu sinto, a carga estressórica do dia a dia vai fazer com que entre lá na minha hipófise, a hipófise vai lá mandar o ACTH, que é um outro hormônio, na suprarrenal, e a suprarrenal vai disparar, vai aumentar a produção de cortisol. Qual que é a função desse cortisol? Já falei para vocês. A função dele é fazer o coração bater mais, melhorar a oxigenação do pulmão, porque se for um bandido, eu tenho que correr. Se for um bandido, meu coração tem que mandar mais sangue para o músculo, para que eu possa correr. E aí, gente, o cortisol também, ele é importante para aquelas pessoas quando estão muito tempo sem comer, sem se alimentar. O cortisol vai lá, porque a glicose está acabando no cérebro, eu vou desmaiar, e o cortisol vai lá no nosso fígado e manda produzir glicose para o meu corpo. Não, por isso que às vezes eu consigo ficar muito tempo num jejum, por causa do cortisol, que ele vai lá e manda o fígado produzir, fazer neoglicogênios ou produzir glicose para mandar para o cérebro, para que eu não desmaie. Então ele também tem os benefícios dele. É o hormônio do correr ou atacar, do correr, do fugir ou do atacar. Então tudo na vida Deus fez com maestria. Deus fez para que nós pudéssemos ter equilíbrio, estabilidade. Então hoje tem como dosar esse cortisol. Só que prestem atenção no que vai acontecendo. Esse estresse agudo é bacana, é ok, ele é essencial para que nós possamos trabalhar, fazer nossas atividades, dar conta do recado. Mas o problema é quando a nossa glândula suprarrenal vai produzindo cortisol. Por exemplo, Aline que acabou, Daniel que tá aí, a Daniela CP. Olha só, preste atenção numa coisa. Para e raciocina. Imagina que você é enfermeira, médica, que você é plantonista, que você trabalha de turno. E o cortisol, ele é o hormônio do estresse, produzido na nossa glândula suprarrenal e que tem a função de nos fazer conduzir e resolver todas as nossas tarefas diárias. É o cortisol, é o hormônio que dá energia. Levantamos pela manhã, abrimos a janela quando o nosso cortisol está bom e falamos assim, bom dia, luz do dia. E quando o cortisol está baixo?
E quando o nosso corpo não tem cortisol, a gente levanta pedindo a Deus que o mundo arrase em barranco pra gente morrer encostado. E eu tive falência da suprarrenal. A minha suprarrenal fez assim pra mim, ó. Porque é o seguinte, você manda estresse pra ela, ela produz cortisol. Manda estresse, ela produz cortisol. Manda estresse. Olha só, desde que nós nascemos, quando cortou-se o cordão umbilical, o nosso corpo produz cortisol. E aí, cortou o cordão, suprarrenal faz cortisol. Quando a gente é criança, brigou com o coleguinha, cortisol. Na escola, primeiro dia, aquela ansiedade, cortisol. Brigou com a professora, cortisol. Nosso corpo está produzindo cortisol. Passarinho morreu, cortisol. Gatinho sumiu, cortisol. Então isso vai gerando na gente uma produção enorme de cortisol. Entrou para a faculdade, cortisol. Namorado novo, cortisol, por causa da ansiedade do namoro novo. E aí, casamento, cortisol. Divórcio, cortisol. Prova na faculdade, cortisol. Chega uma hora que a nossa suprarrenal vira pra gente e fala assim: ai, não aguento mais. Aqui pra você, eu não vou produzir mais cortisol. E aí você entra num quadro que se chama hipocortisolismo, ou num quadro em que nós chamamos de fadiga crônica da suprarrenal. E aí, o que acontece? A partir desse momento que não tem mais o hormônio da energia, nas doses que o meu corpo precisa, eu começo a desenvolver o quê? Fadiga. Eu levanto pela manhã cansada, eu preciso de café para dar bom dia, eu preciso de, às vezes, tomar um energético, eu preciso de cafeína, eu vou malhar e eu não consigo render, porque olha o que acontece. Eu ia falar com enfermeiras, médicos como eu, que dão plantão. Por quê? O cortisol, pela manhã, ele tem que ficar alto. E à noite ele tem que ficar baixinho, porque eu não preciso de energia à noite. Eu preciso à noite de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, para você que é plantonista, para você que trabalha de turno, que é enfermeiro, enfim, que é Uber à noite, que não dorme, você fica sempre com cortisol alto. E a melatonina, que é o hormônio do sono, baixo. E quando o cortisol tá alto, gente, sabe o que é a implicação disso? Eu disse para vocês que o cortisol alto, ele vai fazer o quê? Ele vai te dar energia. Então, chegou um infartado, o médico tá lá em cima, cortisol alto. A enfermeira tá lá em cima. Você tá de plantão, você tá ligado o tempo todo. O cortisol fica alto, o hormônio do sono, melatonina, fica baixo. E quando o cortisol tá alto, o que vai acontecer com a testosterona? Olha aqui. Estressados, não tem libido. Testosterona despenca, porque a testosterona é inversamente proporcional ao cortisol. Então, pacientes, pessoas estressadas, não tem testosterona, não tem libido, não tem músculo. Testosterona é o hormônio mais cobiçado do planeta. É a molécula mais desejada do planeta. Principalmente hoje que nós temos esse boom aí de selfies de pessoas na academia, querendo mostrar músculos, corpo definido. E precisa de testosterona. E o corpo não está produzindo, porque o cortisol está alto. Então, cortisol alto, vamos ter um declínio da testosterona, um declínio da melatonina, que é o hormônio do sono. Se nós não dormimos, consequentemente, sabe o que acontece com o nosso corpo? Nós envelhecemos. Então, o cortisol alto, ele consome proteínas para, às vezes, formar glicose, para a gente ter mais energia. A gente tem necessidade de, quando a gente está estressado, de comer doce, porque precisa de produzir
energia para o corpo correr ou atacar. Olha o que a gente está falando. Então vamos repetir. Isso é essencial, tá? Isso é importantíssimo, Felisberto. É muito importante. Por quê? Então, cortisol alto, estresse, não dorme direito. Se não dorme direito, não tem melatonina, que é o hormônio do sono. Não tem antioxidante. O corpo envelhece, porque melatonina, ela tem muitas funções no nosso corpo. O hormônio do sono é aquele hormônio do bebezinho que tá lá dormindo o dia inteiro, com aquela pele bonita, com aquele corpo suave, sereno. Então, olha, no bebezinho, melatonina alta, o cortisol tá lá embaixo. Tem estresse, né? Nós é que buscamos o estresse pra gente. Então, quando o cortisol está alto, não tem testosterona, não tem melatonina. E ainda vou falar uma coisa: o hormônio do crescimento, para aquelas pessoas que desejam músculo, também vai estar baixo. Olha só, pelo aumento do estresse, você tem insônia, você tem queda de testosterona, você não tem músculo, não tem performance cerebral. Testosterona é o hormônio do destemor, é o hormônio da força, da coragem, da voz grossa, do pelo no corpo. Mas os próprios homens, às vezes, têm declínio de testosterona por causa de um mundo muito estressado. Estudantes, tá? Trabalhadores que não dormem, que dão plantão, que ficam a noite inteira estudando, criando projetos, engenheiros. Todas essas pessoas, o Luiz Taborda, Paulo Silini, muita gente aqui, que coisa boa, gente, a live tá pro horário. Kátia Pinheiro. Então, gente, compartilhe essa live, ela é de uma importância muito grande. Bom, além disso, como nós já dissemos que cortisol alto, ele vai chegar a um ponto em que a suprarrenal vai falar assim: desistir de você. Boa noite, Gabriel Faria. Desistir de você, tá? Desistir. André Souza, André Lima. Desistir de você. Para de produzir aí, você vai ter o quê? Gente, o cortisol é uma anti-inflamatória do nosso corpo. Ele que desinflama o nosso corpo. Ele é que é responsável por garantir o processo anti-inflamatório. Por isso que a indústria hoje produz muita cortisona. Só que cortisona causa diabetes, causa osteoporose. Então, nós precisamos de fazer essa nossa suprarrenal, produzir de uma forma suave. Quem está muito estressado hoje precisa de quê? Precisa de trabalhar com esse estresse, precisa de ajustar o estresse. Aprender a respirar, aprender a meditar, fazer yoga, tomar um banho tranquilo, colocar o pé no chão, ter contato com as árvores, ter contato com essa energia que vai mudar o que você está vendo. Hoje já existem estudos, eu dei uma aula sobre estresse crônico para o SBRAE em São Paulo, para os alunos da medicina, e eu estava revendo artigos e tinha um que mostrava que assistir filmes engraçados, comédia, faz abaixar o nosso cortisol, faz o nosso corpo entrar em homeostase, em equilíbrio com esse cortisol. Então, olha para vocês verem quantas coisas importantes nós falamos. Nós falamos da competição, da necessidade das 3 jornadas que uma mulher tem no dia a dia. Os homens também estão nesse modo
onde trabalho direto, as crianças estão ficando estressadas porque o pai não tem tempo para a criança, a mãe não tem, os dois têm que trabalhar em 2, 3 empregos para atender a demanda daquele tênis de marca, da viagem que aquele filho quer fazer na Disney, daquele material escolar que tem que ser adquirido. E isso vai gerando o quê? Um estresse muito grande. É o carro novo que você precisa de comprar. Essa competição, gente, essa concorrência é desnecessária. A gente não tem que provar nada para ninguém. A gente só tem que prestar contas para Deus. A gente não tem que provar nada. A gente tem que ser aquilo que a gente é. A gente tem que tirar as nossas máscaras. A máscara do orgulho precisa ser retirada para a gente controlar o nosso estresse, o nosso cortisol, aquelas mentirinhas que às vezes a gente sempre contou para nós mesmos, na tentativa de alcançar o outro, de acessar o coração do outro, de ser aceito pelo outro. Isso precisa de ser retirado do nosso corpo. Nós não temos que ser diferente daquilo que nós nascemos para ser. O que é que você nasceu para ser? Uma pessoa estressada? Uma pessoa que não consegue olhar no olho do outro? Que fazer uma transferência de energia boa, de comunicar suavidade, de comunicar paz, de comunicar tranquilidade. Todos os dias aqui no meu consultório, quando eu pego pacientes com alto grau de estresse, entre uma consulta e outra, eu costumo respirar, tranquilizar, porque o outro que está entrando, ele não precisa participar daquilo que eu recebi. Então eu preciso estabilizar o meu corpo, a minha emoção, aquela carga de estresse que a pessoa veio trazendo, porque isso tudo vai gerando um corpo ácido. O estresse vai gerando, mudando inclusive o pH do nosso corpo. Vai gerando um corpo ácido. Nós vamos aumentando a produção de noradrenalina. E noradrenalina aumenta os batimentos cardíacos. Isso pode me levar à hipertensão. Aumenta a noradrenalina e aumenta a minha respiração para que eu dê conta de produzir mais, do pulmão respirar mais. E isso vai levar a um declínio de serotonina. Vai aumentar a minha ansiedade. Toda vez que eu aumento noradrenalina em excesso, noradrenalina é um neurotransmissor responsável pelo aprendizado. Quando eu estou muito estressada, eu estou muito ansiosa, eu não consigo memorizar. Então, além de ter risco de desenvolver, pelo excesso de cortisol, um diabetes, estresse crônico vai me levar a um diabetes, vai me levar a um envelhecimento precoce, cabelos brancos, pele enrugada, vai me levar à produção diminuída de testosterona. Consequentemente, eu vou ter menos músculos, mais flacidez. Se eu tenho menos músculo, eu tenho menos energia, porque cada célula muscular tem 2.000 mitocôndrias que produz ATP, que é energia para o nosso corpo. Então, compreender esse balaio de gato é importante. Mas é tão importante você entender o que é que pode ser feito para que o seu corpo diminua então os efeitos que podem levar à hipertensão, que podem levar a diabetes, que podem levar a sarcopenia. Se eu fico muito tempo no modo estressórico, estresse com doença, estresse com hospital, estresse com alguém que quebrou, que faliu, está estressado. Então pergunta é, tem um problema?
Sim. Tem solução? Se a resposta é não, não adianta estressar. Não adianta estressar. Então tem um problema. Tem solução? A resposta foi não, não adianta estressar. Tem um problema? Sim. Esse problema pode ser resolvido? Sim. Então vamos focar na solução. Não tem solução? Deixa, não adianta. Não há como ficar estressado por alguma coisa que não tem como ser resolvida. Ai, uma doença, vamos fazer tudo o que for possível para que nós possamos resolver de uma forma com menos estresse. Ai, Consolação, o dinheiro não deu para o final do mês, não estou dando conta. Então, organiza o orçamento, vê o que você precisa ou não precisa comprar. Será que você está comprando mais do que o necessário? Por que será? Será que você tem vício de compra? Será que você precisa de comprar realmente aquilo? Será que você está desenvolvendo toda a fratura emocional, toda a rejeição? E olha que eu já contei para vocês aqui que eu fui rejeitada na minha infância, na minha vida adulta. Isso me levou ao vício de estudar. Toda a rejeição, toda a fratura emocional. Atenção, psicólogos de presente que estão aí na live. A cena que manda, porque todo vício, todo comportamento de compra em excesso vem em decorrência de uma escassez. Então, às vezes, reavalia. O seu orçamento está curto. O que eu posso encurtar? O que eu posso tirar? O que eu posso modificar? Não é o quanto ganha, é o quanto gasta. Será que você está gastando mais do que você ganha? Então isso precisa ser reavaliado. E aí com isso, o que vai acontecer? Você vai equacionar as coisas. É um problema com o seu filho? O que está acontecendo com o seu filho? Eu pego demais isso. Mães que falam, não consigo conversar com meu filho, ele não olha para mim. Mas por que, mãe? O que está acontecendo? Você já tentou sentar? Ou às vezes você só cobra? Você só exige, você só compara ele. Olha, fulano, você poderia ser igual ao seu irmão. Seu irmão estuda, você não, você só fica aí na rua malandrando. Olha que carga negativa que você está julgando em cima desse filho. Esse filho só tem duas coisas para fazer. Ou ele aceita ou ele revolta. Então, às vezes, a gente tem que pensar no que é que está acontecendo para que a gente possa, então, melhorar esse cavaleiro do nosso envelhecimento, porque o nosso objetivo é descer a ladeira no salto alto, né? Assim, mulheres. E homens também, ajudem as suas companheiras a descerem a ladeira no salto alto. Ou seja, envelhecer com qualidade de vida. E o estresse crônico, é isso aí, cerimonial Suelen. Suelen é fantástica. É descer a ladeira no salto alto. Então, nós precisamos ajustar esse nosso estresse. Eu não estou aqui pagando de boazinha. Não, eu também tenho os meus momentos. Só que às vezes é preciso refletir. Como eu disse para vocês, a minha suprarrenal fez aqui, ó. Obrigada, Suelen. Ela mandou isso. Obrigada, Meirivan. Ela mandou isso para mim aqui, olha. Você está estressando com tudo, produzindo cortisol. Cortisol alto, cortisol alto, cortisol alto. Chega uma hora que ela tá estafada, pingando suor de tanto produzir cortisol. E aí, o que ela faz? Ela faz isso. Ela esgota e diminui a produção. E aí? O que nós podemos fazer para melhorar essa condição de estresse no nosso corpo? Avaliar os fatores externos,
Será o que eu estou ouvindo todos os dias no meu ônibus? Gente falando de crise, gente falando de problema, vizinha que ligou, que não sei o que contou. Põe o fone de ouvido. Fala com ela assim, olha, daqui a pouco a gente conversa, porque eu tô resolvendo algumas coisas. Realmente, muda o foco, muda a direção. Tudo que nós pensamos, se você pensa, estou estressada com a conta do final do mês. Nós já estamos no final do mês. O que acontece? Pensou, sentiu. Então, quando você pensa, o corpo vai o quê? Ele vai sentir. 80% da nossa condição de vida está relacionada ao pensar. Então imagine-se você agora num lugar bem tranquilo, numa cachoeira. Olha só, você pode pensar. Você pode. Você pode imaginar. O nosso corpo, ele responde a imagens. Se você pensar, fechar os olhos e pensar que está na praia, você vai sentir o calor, você vai sentir a água do mar batendo nos seus pés, você vai sentir a brisa. Então, o real, tá? Não é igual, o nosso corpo não responde ao real de forma diferente do imaginário. Então, aquilo que você imagina, o seu corpo interpreta como verdade. Então, imagina que você está com tudo resolvido, que você está de férias, que você está na praia, ou que você está lá na fazenda, em contato com a natureza, ou no seu sítio, ou na grama, ou em coisas boas, lembrando um pensamento bom. Tudo que você pensa, você sente. Se você pensa em assalto, medo, desespero, contas para pagar, o que acontece com o seu corpo? Ele começa então a produzir substâncias como adrenalina, como noradrenalina, que é o neurotransmissor da memória, do aprendizado, mas também do que? Da taquicardia, de aumentar a produção de sangue a entrega de sangue nesse músculo para que se possa correr e fazer o que precisa diante de um estresse. Então, lembrando, hipófise vai mandar a CTH para suprarrenal, suprarrenal produz cortisol. Cortisol tem função no nosso corpo de anti-inflamatório, mas todas as vezes que eu estou estressada, que eu estou cansada, que eu durmo mal, eu abaixo, queda minha imunidade e eu começo a ter rinite, sinusite, bronquite. Então, eu começo a ter ites, dermatite. É uma condição que faz com que apareça essas doenças no meu corpo. Então, o corpo vai ficando desvitalizado, cansado. Então, veja bem, repetindo, à noite, cortisol alto, o hormônio do sono, melatonina baixa, testosterona baixa, o GH, que é o hormônio do crescimento, baixo. Então, o seu hormônio do crescimento, que é uma outra molécula cobiçada pelas pessoas para ganhar músculo, para ficar com o corpo definido, tanquinho, que converte a gordura em músculo, ele vai estar baixo. Então você começa a envelhecer, começa a ter sarcopenia, que é pobreza de carne no corpo, começa a ter flacidez, cabelos brancos, começa a ter hipertensão, quadros de diabetes, porque o cortisol alto leva à resistência à insulina, e você tem então um envelhecimento precoce e, consequentemente, outras doenças podem aparecer na sua vida em decorrência desse estresse crônico. Como disse, estresse, o estresse, ele é necessário para a sobrevivência do ser humano. Imagina lá na antiguidade, quando se caçava para comer.
Então, o estresse, ele não é de todo mal. O excesso de estresse ou o estresse crônico é que faz com que o nosso corpo padeça, porque ele leva a sentimentos, como eu disse, pensamentos ruins, sentimentos ruins, e aí toda uma descarga de cascata de inflamação no nosso corpo, piorando o nosso sono. E outra coisa, todas as vezes que eu estou estressada, eu consumo mais tirosina, que é um aminoácido importante para a tireoide. Então, eu altero. O estressado tem geralmente problemas de tireoide. O estresse leva a alterações de tireoide, leva a diminuição da produção dos hormônios da tireoide. Se a tireoide não está equilibrada, o cabelo cai, a unha quebra, eu fico mais inchadinha no final da tarde, o metabolismo cai, eu engordo facilmente. Então, todas as pessoas estressadas têm geralmente uma tendência, às vezes, comer mais, ingerir mais açúcar para ter mais energia, para trabalhar, para produzir mais, para ganhar mais, para dar conta de cumprir com a obrigação, para atender a demanda das pessoas, a demanda social das pessoas. Isso é muito ruim para o nosso corpo. Isso é péssimo para o nosso corpo. Bom, então a Cleusa Cardoso Soares tem aqui algumas perguntas que nós vamos responder antes que o Instagram derrube a nossa live. Vamos lá. Nunca me sinto descansada. Por quê? Márcia Castro fez essa pergunta. Por que nunca me sinto descansada? Márcia, reavalie as pessoas tóxicas da sua vida, o ambiente tóxico que você está envolvido, a alimentação tóxica que você come. Reavalie, tá? O seu estresse, o seu sono, se você tem um sono reparador. Por quê? O que nós vamos fazer? Nós precisamos dosar esse cortisol. E como é que a gente dosa esse cortisol para saber quanto ele está às 7 da manhã, às 3 da tarde e às 10 da noite? A gente dosa na saliva. Eu peço muito na saliva. Coloca um algodãozinho, põe no tubete, manda para o laboratório e dosa quanto ele está. O ideal pela manhã é que ele esteja em torno de 20. Se ele estiver aquém, pode ser que você esteja a menos, abaixo de 10. Pode ser que você esteja desenvolvendo uma fadiga crônica. E aí, como é que trata isso? Procure orientação com seu médico. Mas existem substâncias, plantas, que são adaptógenos, plantas adaptógenas, que adaptam o nosso corpo à condição, diminuindo o estresse. Se o estresse está muito, ela baixa. Se você está com cortisol baixo, ela sobe esse cortisol, porque ele tem que ficar no nível adequado, ajustado. Então, plantas como, eu não posso dar dose aqui, tá? E nem da marca de medicamento, mas eu posso falar, Rhodiola rosa é uma planta muito usada. Agora, gente, vale a pena anotar. Você que tem papel, caneta na mão, como é que a gente pode controlar o nosso estresse? Com 5-HTP, que aumenta a serotonina, 5-HTP, 5-hidroxiptofano, coloca debaixo da língua. Rhodiola rosa, ashwagandha. Se você tem a pressão baixa, licorice, vitamina B1, B2, B3, B6, vitamina C, porque a nossa suprarrenal, todos os pacientes que têm fadiga, que estão extremamente cansados, que precisam de café de manhã, de tarde, tem pacientes que tomam 2 litros de café por dia. Ou seja, ele precisa, o café é como se fosse um chicote batendo na suprarrenal. Então você está chicoteando a suprarrenal para produzir esse hormônio
para que você possa ter energia, porque ele é o hormônio da energia. Como eu disse para vocês no início, é o hormônio do correr ou atacar. Tem um bandido na minha frente, estou diante de um quadro de incêndio, eu tenho que correr para apagar o fogo. Então, esse cortisol, ele é amiguinho. Quando ele está produzido de uma forma desfavorável para mais, muito mais, ou para muito menos, é que ele é pernicioso. E como eu ajusto esse cortisol? Com radiola rosa, ashwagandha, licorice, vitaminas do complexo B, vitamina C, às vezes um aminoácido, comer mais carne, tirosina, para não ter interferência na nossa tireoide. A loja Fênix lá, o Robert e a Heloísa, abraço para vocês aí, aqui na avenida, uma loja maravilhosa de presentes. Quais alimentos podem ser considerados energizantes? Gente, o café é um deles, mas nós já falamos. O café é um deles, tríbulos terrestres também, ginseng também. Para aumentar a produção de testosterona, a gente tem que comer gordura boa, abacate, temos que comer óleo de coco, oleaginosas, castanha, amêndoas. Então, são alimentos que podem aumentar a nossa energia sem aumentar o risco de diabetes, tá? Ou fitoterápicos, que nós falamos sobre eles. Então, para aumentar a energia, nós precisamos, a nossa célula precisa de gordura boa, precisa de aminoácidos bons, peixe, ovos, carne, e nós precisamos de nutrientes como verduras, legumes e frutas. Tem aqui uma aplicação de botox a longo prazo, eu vou responder na próxima, que nós podemos falar sobre isso. A Deia Cardoso Reis fala: a fibromialgia já me deixava cansada. Gente, fibromialgia é inflamação do corpo. Fibromialgia é dor que vai do fio de cabelo ao dedão do pé. Dói tudo. É deficiência hormonal, é inflamação, é deficiência hormonal. Nós podemos fazer uma live sobre fibromialgia. É glúten. Eu estou vindo de um congresso mundial em que eu dei palestra. A semana passada, não essa agora, não ontem, que eu estava ontem no congresso de botox, preenchimento, fios, radiesse, banco de colágeno. Ontem não, mas a semana passada eu estava no congresso de hormônio medicina integrativa. E aí, todas as doenças autoimunes, todas. Eu mando agora estudos para quem quiser. Colegas médicos que quiserem, eu mando estudo. Todas as doenças autoimunes, lúpus, fibromialgia, tireoidite Hashimoto, artrite reumatoide que eu tenho, todas as doenças autoimunes têm hoje um embasamento na molécula gliadina que está presente na farinha de trigo. Por isso que eu sempre falo, sem trigo, sem leite, sem açúcar. Eu tenho fibromialgia, mas depois que troquei minha alimentação, tudo mudou. Isso mesmo, Jaqueline Pantaleão. Parabéns para você, que sirva aí de exemplo. Pode falar com a sua amiga aí, Meirivan Costa, pode falar. Então, gente, fibromialgia, tá respondendo aqui a Deia Cardoso Reis. E depois que ela fez químio para tratar um câncer de colo de útero, o cansaço piorou. Claro que sim, porque a químio destrói células. As mitocôndrias são as unidades de energia do nosso corpo. A gente precisa de fazer gênese mitocondrial. Nós temos que aumentar as mitocôndrias do nosso corpo. E aí a gente pode falar sobre estratégias de aumentar mitocôndrias no nosso corpo numa outra live, porque mitocôndria é vida, é saúde, é energia, é força, é longevidade e vitalidade. Vamos lá. Ferritina entre 6 e 18. A Ana Paula Gonzaga, ela é uma fofinha, tá sempre me
Sempre curtindo aí, sempre seguindo. Ana Paula Gonzaga. Ferritina entre 6 e 18. Minha linda. Se o seu cabelo não estiver caindo, ele tá se jogando ou despencando o seu couro cabeludo. Ferritina na mulher tem que ficar em torno de 75. Consolação, por que será que a minha ferritina vive baixa? Porque o seu intestino é responsável pela absorção de ferro e ele está inflamado, tá? Aí, qual a relação da dor de cabeça e o estresse, o cansaço? Carlinha Almeida, lá, aqui de pertinho da gente, né, Carlinha? Tão pertinho, 2 horas de distância. É isso aí. Carlinha Almeida tá aí mandando pra gente essa pergunta. E ela é de Mercês, tá? E olha só, toda vez que você está estressada, que você está cansada, que você está preocupada, exaurida, desnutrido, porque o cansaço, o estresse tira às vezes até a fome de nutrientes. Você faz o quê? Tensiona isso aqui, ó. E essa tensão muscular gera o quê? Liberação de ácido lático. E isso gera dor. Experimente ficar com seu músculo muito tempo. Assim, olha, em contração, o que vai acontecer? Ele vai produzir ácido lático arde, dói, queima. Então, realmente, isso aqui, essa tensão dessa musculatura cervical e da musculatura que envolve o crânio está comprometida no cansaço crônico. Lembre-se, você tem que gostar de uma pessoa que é você. Se ame mais, se cuide mais, goste mais de você. Para tudo tem jeito, só para a morte que não tem. Então, reavalie o seu estresse, reavalie a sua condição, veja o que você pode eliminar da sua vida na tentativa de agradar terceiros, de agradar os outros. Se goste mais, faça mais por você. Isso é importante. Quero lembrar vocês que tem um programa que vai ao ar todo sábado no Sistema Brasileiro de Televisão, às 9h15 da manhã, no SBT. 2 programas de rádio onde eu falo sempre sobre saúde, porque o nosso objetivo aqui é levar informação para que você possa melhorar a sua qualidade de vida, para que você possa melhorar a sua saúde, a saúde da sua família, a saúde dos seus amigos, daquelas pessoas que convivem com você. Tá, Thaís? É isso aí. A Nara, a doutora Regiane Fernandes. Bacana, bacana. Então, muitas pessoas aqui na live, eu vou deixar ela de hoje para amanhã, para quem não teve tempo, porque sempre as pessoas me pedem: eu estava orando, estava rezando, estava na missa, estava no culto e cheguei de viagem, não tive como assistir. E então vou deixar ela de hoje para amanhã para vocês poderem assistir. Mas o nosso compromisso é estar aqui com vocês para ajudar a melhorar a qualidade de vida. Então, se você quiser deixar alguma mensagem, compartilhar essa live. Se ficou alguma dúvida, mande mensagem. Tem um canal no YouTube que eu gostaria muito que vocês seguissem, acionassem o sininho, porque todo sábado à noite, geralmente, geralmente à noite, tá? Que é todo sábado, geralmente à noite. O programa que foi pro SBT, que às vezes você não conseguiu ver, vai estar lá no nosso canal no YouTube. Então me siga por lá, porque isso dá pra gente uma visibilidade de que o trabalho da gente está sendo reconhecido, está sendo valorizado, e eu fico muito feliz por isso, tá? Bom, faltam 3 minutos. Eu quero encerrar essa live dizendo a vocês que eu agradeço muito pela presença de cada um que tirou um tempinho da sua vida e está aí prestigiando esse momento, conectado com a gente, conectado com essa doação que a gente tem, né? Melhorar cada vez mais o estilo de vida das pessoas, a saúde. Esse é o meu lema, é o meu trabalho.
tanto aqui na clínica quanto aqui. É uma forma da gente levar um pouco do conhecimento que vocês merecem. É um pouco do muito que vocês merecem. Então fiquem com Deus, permaneçam com saúde e até sempre. Um beijo no coração de todos. Obrigada. Boa noite, Brasil.